O Auditório da Faixa recebeu o debate aberto com o tema Transsexualidades e Direitos Universais. Entre os convidados estavam o professor José Amador, da Universidade de Miami, e a doutora em Ciências Sociais e Jurídicas, Patrícia Sanches, que também é uma das fundadoras da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e todas. Prazer recebê-los aqui na nossa faculdade, na Faixa, nas faculdades L. Alonso. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início ao nosso evento sobre transexualidade e direitos universais. Aí eu solicito a todos, principalmente os alunos, que desliguem os celulares, coloquem em modo silencioso para não incomodar durante a palestra, não intervir durante as falas. Para compor a mesa, eu convido o professor José Amador. Ele é professor de História na Universidade de Miami. Seu livro Medicina e Nação nas Américas, 1890 e 1940, foi premiado com o prêmio Norman L. e Rosalia Goldenberg. Isso. Como melhor projeto na área de medicina. E no próximo ano acadêmico, será bolsista da National Humanities Center para trabalhar em seu livro sobre ativismo, trans e direitos à saúde no Brasil. Por favor. Convido também para compor a mesa a doutora Patrícia Sanches. Ela é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, professora da EMERGE, Escola de Magistratura do Tribunal do Rio de Janeiro e membro fundadora da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB, Rio de Janeiro. Convido o professor Zé Amador para iniciar, então, a sua palestra sobre transição durante a ditadura militar, repressão policial e cirurgias secretas e decisões judiciais. Boa noite, todo mundo. Boa noite. É uma honra estar aqui em Faixa esta noite. Quero agradecer a Marcelo Turra, a Giovanna Cambroni, a Rita Fernandes, a Márcio Martins e a Giovanna Copolio pelo convite e pela hospitalidade. Quero agradecer especialmente a Gera Brown por cruzar todo tipo de fronteiras e me deixar entrevistá-la. Então, aqui vai. Vou pedir desculpa por meu português, é a segunda vez que eu apresento em português, mas vai dar qualquer coisa, você fala, pode fazer uma pergunta, tá? Geralmente, nos Estados Unidos, as palestras a gente lê, eu acho que é diferente do aqui, então eu vou ler, também é melhor para que dê tudo certo, não? Para que a gente entenda. Então, que bom. Em agosto de 2007, uma decisão inovadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região obrigou o sistema de saúde público brasileiro a oferecer atendimento gratuito a transexuais por meio da cirurgia e tratamento hormonal. Desde então, observadores nacionais e internacionais tornaram a transexualidade em um tema quente da mídia. Nos Estados Unidos, onde eu li pela primeira vez sobre a notícia, o tom comemorativo de alguns relatos circulou dentro de discursos transnacionais redutores sobre o Brasil, que ignoravam debates animados sobre a judicialização da saúde e a complexa história das identidades trans. Por exemplo, o manchete da NBC News: a Corte Brasileira declara que a cirurgia é um direito constitucional para os residentes. Foi seguido de: o Brasil é geralmente mais tolerante à homossexualidade do que outros países latino-americanos. No melhor dos casos, relatos como este interpretam a notícia como um desenvolvimento bem-vindo que resultou da Constituição Cidadã de 1988.
Ainda assim, contar essa história como uma narrativa triunfante de direitos e tolerância é enganosa, pois obscurece o aumento da violência transfóbica e a contingência das identidades trans. De acordo com um relatório da ONG Transgender Europe, Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só entre janeiro de 2008 e março de 2014, foram mais de 600 mortes. Além disso, o estudo histórico das transições no Brasil exige a ruptura intencional das identidades que hoje são tomadas como um dado. Na década de 1970, por exemplo, a história do acesso a terapias de transição foi uma de repressão política versus afirmação pessoal, de autoridade médica versus ideologia de direita, e de aprisionamentos corporais versus práticas de autonomia. A apresentação de hoje mapeia as conexões entre a história transgênero e a história da ditadura, traçando como surgiram afiliados aos discursos globais de transexualidade. Colocando os discursos e as práticas da transexualidade dentro de uma trajetória mais longa, localiza os precedentes da recente decisão da Justiça Federal Gaúcha na ditadura militar e fornece algumas pistas que explicam por que algumas vidas trans são mais valorizadas do que outras. Quando comecei a pesquisar este tópico, fiquei impressionado com quanto dessa história foi narrada através de um lente pós-ditadura, que, com poucas exceções, ressoou poderosamente com a história dos movimentos sociais LGBT. Na verdade, pareceu-me surpreendente que a ditadura sobre as identidades trans não se envolvesse mais fortemente com as fontes que a constituíram e que refletem mais de meio século de transformação sociocultural e política. No Brasil, o discurso sobre a transexualidade veio de pessoas que esperavam mudar seu corpo, da cultura popular, dos tribunais e da medicina. À medida que comecei a acumular materiais primários, as perguntas de meu atual projeto de livro começaram a surgir. Como a possibilidade biomédica de mudança de sexo transformou uma necessidade individual em um direito? Dado que as cirurgias de redesignação sexual permaneceram ilegais até 1997, como essa mudança ocorreu em tão pouco tempo? Como os cuidados relacionados à transição alimentaram um sistema que produz novas formas de vulnerabilidade? Fiquei ansioso para entender como as identidades trans foram forjadas através de discursos que ligavam as instituições estatais e a agência individual. Transsexuais, travestis, transformistas, homossexuais, médicos, advogados e jornalistas diferiam entre si. Especialistas tinham mais autoridade do que outros grupos, mas ninguém tinha todo o poder para ditar do que a transexualidade significava. Aqueles que procuravam a cirurgia não eram simplesmente a personificação da marginalização. Eles exigiram reconhecimento através de um processo de regeneração biomédica. O que sigue se concentra em como os discursos transnacionais de transexualidade operavam na ditadura militar e como eles influenciaram a maneira como algumas pessoas trans negociavam e imaginavam modos alternativos de viver nesse mundo inóspito. Mais de 5 décadas antes de o Sistema Único de Saúde começou a fornecer terapias de transição, Valderine Nogueira passou por cirurgia e viveu livremente como mulher. Ela queria ser franca. Então, em 1975, sem fanfarra, foi ao Registro Público de São Paulo para pedir uma mudança de nome e assumir seu status legal de mulher. Ela queria que sua documentação correspondesse à sua identidade social e não a que lhe foi atribuído ao nascer. As lutas de Nogueira não generaram um movimento visível. Isso era impossível na época.
A batalha mas sua história e a batalha legal que seu médico enfrentou abriram o caminho para descriminalizar as cirurgias e para exigir igual proteção sobre a lei. Então, a gente não pode falar de um precedente, mas não pode falar de um processo que começou um movimento social como que a gente imagina, não? Que correu mais adiante. Não tenho tempo suficiente para detalhar as complexidades da ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. Para esta apresentação, podemos dizer que nos anos de 1964 a 1968, especificamente, a repressão estatal visava mais intensamente organizações trabalhistas, grupos esquerdistas de tendência marxistas, movimentos populares e intelectuais associados às lutas pela democracia e pela justiça social. No entanto, após o golpe, os ideólogos da direita também começaram a propagar um pânico moral que confundia comunismo, subversão e resistência com radicalismo sexual, cultura juvenil e a não conformidade de gênero. Assim que a subversão era equiparado, não, às transgressões, não, das jovens ou de pessoas que se apresentavam de uma maneira diferente. Curiosamente, durante esses primeiros anos ocorreram transformações cruciais na sociabilidade LGBT. Em grandes centros urbanos, clubes noturnos, restaurantes e saunas atenderam especificamente esse público. Algumas pessoas começaram a transformar seus corpos com hormônios ou silicone e a presença de travestis nas ruas começou-se a estender além do período do carnaval. Mas a mobilização pública contra a ditadura em 1968 abriu uma nova etapa de repressão na história do regime. O presidente Arthur da Costa e Silva decretou em 1968 o Ato Institucional número 5, que suprimiu as garantias constitucionais e permitiu a institucionalização da tortura. Para as pessoas que desejavam redefinir sua identidade de gênero através da cirurgia e hormônios, bem como para os médicos que os ajudaram no processo, a transformação corporal levou grande risco personal. Era um jogo, não? Era um grande risco. Esta era uma questão especialmente para os homens que se apresentavam como mulher. Apesar de que centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre ofereciam-lhes alguns espaços de relativa aceitação. As mulheres que se apresentavam como homens foram alvejadas menos frequentemente, em parte porque elas tendiam a ser menos detectáveis. Desde meados do século XX, relatos de transexualidade no Brasil começaram a incluir histórias de mudança de sexo nos Estados Unidos e na Europa. Christine Jorgensen, a celebridade transexual internacional dos Estados Unidos, permaneceu no centro das atenções por quase uma década, depois de sua cirurgia em Copenhague ter feito manchetes em todo o mundo durante os anos 50. Era a era atômica, não? Então a gente ficava com aquela, quais são as maravilhas da ciência, as maravilhas da medicina, e ela se converteu em um fenômeno, um verdadeiro fenômeno, que ocupou manchetes em todo, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Artigos sobre sua transexualidade apareceram regularmente em revistas como Mundo Ilustrado ou Cruzeiro e enfatizavam procedimentos cirúrgicos que evocavam o mesmo fascínio como outras conquistas de medicina, incluindo a separação de gêmeos, de siameses ou de transplante de órgãos. Em uma entrevista, Jorgensen lembrou seu choque com a publicidade que recebeu. Abro cita. Para os olhos do mundo, eu era uma espécie de milagre da ciência. Fecho cita. Antes e durante a ditadura, a vedete transexual francesa, conhecida como Cosinelli, apresentou seus shows em casas noturnas do Rio de Janeiro. As histórias sobre sua transexualidade ofereciam mais uma ocasião para celebrar a proeza da medicina.
Al contrario de Jorgensen, Coscinelli no se esquivó de presentaciones públicas que enfatizaban su sexualidad, que incluía exhibir su peito en estilo de símbolo de sexo americano, James Mansfield, aquí, ¿no? Ella también afirmó ser una mujer heterosexual y esperaba lucrar con el fascinio de ser vista públicamente con su marido paraguayo y por expresar el deseo de ser mãe. Allí ve, Coscinelli explode, al final seré mãe. Sin duda, los primeros relatos en revistas de capas brillantes contribuían para una comprensión glamourizada y racializada de la transexualidad, que reforzaba a feminidad convencional y a heterosexualidad branca. Al mismo tiempo, eles facilitaram una comprensión radicalmente diferente sobre la relación entre el cuerpo sexuado y el sujeto de género. En este nexo, Roberto Farina, o cirurgião plástico de São Paulo, realizou a primeira cirurgia de redesignação sexual, apesar das incertas consequências legais do procedimento. Nascido em uma família prominente, Farina completou sua especialização em cirurgia plástica na Universidade de São Paulo. Em 1946, aí você vê anúncio de sua oficina, não? De 1946. Em meados da década de 1960, escreveu o mais importante livro sobre a cirurgia reconstrutiva e publicou artigo inovador sobre a reconstrução total do pênis. Ela fazia neofaloplastias. Ele se familiarizou com os procedimentos de mudança de sexo enquanto participava em conferências internacionais, mas desenvolveu interesse depois que o endocrinologista alemão Harry Benjamin publicou O Fenômeno Transsexual em 1966. Entre os sexólogos, endocrinologistas e cirurgiões plásticos sediados em São Paulo e Rio de Janeiro, o livro de Benjamin gerou novos debates sobre a disforia de gênero. A ideia de que a identidade de gênero não estava alinhada com o sexo anatômico. Como Benjamin, Farina colocou mais fé na combinação de terapia hormonal e transformação corporal do que em tratamentos psicoterapêuticos que haviam considerado a transexualidade como uma forma extrema de homossexualidade. Geralmente, a transexualidade era pensada principalmente como uma manifestação extrema de homossexualidade ou uma forma ambígua de intersexualidade. Tá? Farina começou a escrever sobre o assunto na década dos 70, basando-se no consenso sobre o transexualismo. Aqui a palavra ismo indica que é considerado uma enfermidade, não uma doença, que surgiu a partir das obras de Milton Egerton, Christian Hamburger e Harry Benjamin. Esta literatura contribuiu para uma mudança de uma associação anterior de transexualidade com o corpo intersexo e apresentou o transexualismo como um síndrome pseudopsiquiátrico. Ele endossou a intervenção médica para restaurar a harmonia entre o sexo do corpo e o sexo da mente. Essa era a linguagem daquela época, não? Estamos falando dos 70. Embora a teoria de congruência justificava a cirurgia, Farina definiu o transexualismo diretamente contra o homossexualismo e o travestismo. Para ele, os indivíduos que sofrem transexualismo rejeitavam seu sexo biológico e não obtiveram dele prazer, enquanto aqueles que sofrem de homossexualismo foram atraídos para membros do mesmo sexo e sentiam prazer genital. Em contraste, aqueles que sofrem de travestismos encontravam excitação em cross-dressing, essa é a palavra dele, independentemente do prazer sexual. No entanto, o transexualismo e o homossexualismo não fizeram sua lista de perversões sexuais. Estes incluem travestismo, o cunígula, o sadomasoquismo e o hipismo, que é uma enfermidade da época que não existe. Hippieism, ser hippie.
¿no? Un desvío caracterizado por la licenciosidad sexual, consumo de drogas y a vida errática y más higiene. Sex rock and rock and roll, algo así, ¿no? Dos características, drugs and rock and roll. No. Dos características importantes caracterizaban las visiones de Farina sobre el sujeto transexual. El sujeto permaneció implícitamente de masculino para femenino. En general, la gente no se consideraba tanto de femenino para masculino. Implícitamente de masculino para femenino y excluyó el deseo del mismo sexo. Esas personas no eran gays. Eso era parte de lo que estaba implícito. A pesar de sus puntos de vista conservadores, Farina debe ser considerado una figura central en la historia de la transexualidad do Brasil. Ele defendió públicamente intervención cirúrgica y los derechos de los transexuales en una época en que ningún otro médico brasileiro se atrevió. En 1970, Farina conoció un paciente que estaba desesperado para mudar de sexo. Nogueira nació en 1945, en la pequeña ciudad de Lins, en el interior de Sao Paulo. Cuando se conocieron, ella tenía vivido como mujer por casi una década. Nogueira expresó su deseo por la cirugía en un examen psiquiátrico después de leer sobre procedimientos similares que estaban ocurriendo en el exterior. Concordando en realizar la operación, Farina comenzó a practicar cirugías de vaginoplastia en cadáveres, usando el protocolo descrito por la Johns Hopkins Gender Identity Clinic. Él era un médico súper famoso y súper competente, entonces comenzó a practicar sozinho, ¿no? Sin ir a entrenar en el exterior. En diciembre de 1971, Farina realizó en secreto la cirugía, tornando Nogueira en la primera persona trans conocida públicamente a someter al procedimiento no Brasil. La cirugía de Nogueira, no en tanto, solo se tornó una fuente de debate público en 1975, cuando ella solicitó la rectificación de su nombre en el registro público. Patricia va a hablar un poco más de esto después. En esa época, aquí está Farina, ¿no? Falando. En el momento que él se convierte en un alvo de la dictadura. En esta época, Farina había realizado 9 cirugías de sexo masculino a femenino y comenzó una de mujer para hombre. Fue acusado de violar el artículo 129 del Código Penal por causar lesión grave a la integridad corporal. El promotor público consideraba que el procedimiento, especialmente la castración de hombres, era equivalente a la mutilación de un cuerpo saludable. Mas esta no era la única razón. Argumentos morales también influenciaron. Él alegó que Farina tenía distorcidas definiciones tradicionales de sexo y familia, porque los pacientes postoperatorios no podían se casar legalmente o tener hijos. En 16 de septiembre de 1976, la primera vara criminal de Sao Paulo consideró a Farina culpado por ter causado la pérdida y mutilación de un órgano. Él enfrentó entre 2 y 8 años de prisión. Los debates no centro de este caso prefiguraban la nueva lógica que guió a dictadura militar en mediados de la década de 70. Con la derrota de la guerrilla, o aparato represivo del régimen voltóse para la marginalidad urbana. Estas eran palabras de Elis, del Estado mismo, marginalidad. En Sao Paulo, a Policía Civil mudaram de foco, de combatir a los terroristas urbanos a combatir as afrontas contra a moral e os bons costumes. Por exemplo, Sérgio Parranhos, que até 1976 liderava a repressão de dissidências políticas no Departamento de Ordem Política e Social, começou a organizar a repressão contra a prostituição travesti como novo chefe do Departamento de Investigação Criminal. Como parte de una campaña de limpieza
no 4º distrito policial, 460 travestis foram presos por suspeita de vadiagem e ofensa ao pudor no primeiro semestre de 1977. A acusação de Farina, como as invasões contra travestis, demonstra que para a ditadura militar o que estava em jogo agora, nesse momento, nos anos 70, não era combater a dissidência política, mas regular a própria configuração do corpo e as práticas do desejo. Por isso os travestis eram o alvo.